Querida de Jesus, a paz do Senhor, povo de Deus, muito bem-vindos mais uma vez aqui, ao nosso canal. Hoje, quinto dia da nossa campanha, aleluia, glórias a Deus, propósito de Apocalipse. É o nosso quinto dia, aleluia. Oremos então, entregando esse nosso momento ao Senhor Jesus. Amém? Feche teus olhos, curve tuas frontes, aleluia, e se liga aí, aleluia, pensa em Jesus, oh glória, bendito, soberano, excelso Deus, Deus de amor, bondade e fidelidade. Oh Jesus, nesse momento, Senhor, eu me achego a Ti, Senhor, pedindo perdão por minhas falhas, meus pecados, agradecendo, engrandecendo ao Senhor. Gratidão por esse dia chamado hoje, gratidão, Senhor Jesus, por minha família, gratidão, Senhor, por cada ouvinte aqui desse canal, aleluia. Quero entregar, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, minha vida em Tuas mãos, usa-me como instrumento e realiza, Senhor, o Teu querer. Oh, labarassurianda laia sodecanta labas. Aleluia. Que o Senhor repreenda toda fúria, todo levante, que o Senhor jogue por terra tudo que não provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus, todo atrapalho, toda inveja, todo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, Pai amado, contra a minha vida ou contra esse canal que é do Senhor, em nome de Jesus, bata em retirada. Aleluia, glórias a Deus. Espírito Santo, que o Senhor conduza essa live do início ao fim. Coloca em Tuas mãos o Senhor como centro de tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém, querida. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, anabaixa, namalaya sodecanta. Aleluia, glórias a Deus, coisa linda. Querido, hoje então é o quinto dia, da nossa campanha. Quero aqui, aleluia, agradecer por aqueles que estão participando, eu sempre digo que ainda existe, de fato, um povo que serve a Deus mesmo, um povo de fé, um povo que busca, um povo que tem compromisso mesmo, E não é comigo não, é com os céus. Eu sempre digo que quando eu estou em uma campanha, aleluia, a não ser que eu não possa mesmo, irmão, se eu não puder mesmo, que Deus, aleluia, em caso assim de enfermidades, enfim, mas tirando isso, o compromisso é com o céu, é com o reino, e muitas das vezes, ainda que a enfermidade chegue, ainda assim, aleluia, eu me proponho a fazer a vontade de Deus sempre, amém? Então, nós paramos, nesse quinto dia, no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Apocalipse, um livro, que traz aí as revelações dos últimos dias, que trazem profecias, e tanta coisa maravilhosa que a gente já viu e que vamos ver muito além, Então, vamos iniciar então do capítulo 17. Pega a tua Bíblia, acompanhe comigo em nome de Jesus, amém? Diz assim, queridos, a mulher montada na besta. Esse é o título do nosso quinto dia, tá? A mulher montada na besta. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu fiquei assombrado com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi
e já não é. E há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Isso é, para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Glória a Deus por essa palavra, querido. Então, aqui no aleluia, coisa linda, Jesus. Aqui no capítulo 17 de Apocalipse, João vai relatar, né, que viu um dos 7 anjos que estavam com as 7 taças, né, e falou com ele, aleluia, e mostrou o quê? A figura de uma mulher. E essa mulher era considerada uma prostituta, né? Uma meretriz, e vai dizer que ela tinha, né, uma veste vermelha, escarlata, vermelho, né? E que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha, né, 7 cabeças e 10 chifres. Então, essas 7 cabeças, ela traz, né? Por que João, ele fica admirado, né? Com essa mulher. Ele fica admirado com a visão que ele teve ali, com aquela mulher no deserto, né? E aí ele vê que essa mulher agora está sentada sobre uma besta. E uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa foi a visão que João teve e que ficou, digamos assim, assombrado e admirado. Essas são as palavras utilizadas, né? E aí tinha na testa, né, estava escrito o nome mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições. Meu Deus, né? É forte isso aqui, irmão. Meu Deus. Eita, Jesus. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Era uma besta que já foi no passado, que não é, mas que virá à existência. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Então, assim, aleluia. Quando ele diz, glória a Deus, que essa mulher está sobre essa besta, né? Tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças, ela envolve os 7 reis, ou seja, nações, né? Vem falando aí dos povos, dos reinos, né? E vai dizer assim, 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo, né? Aleluia, glórias a Deus. Então aqui, 5 já caíram, ou seja, já passou. 1 está, né, no presente. Porém, outro ainda está para vir. O 8º, não é isso? O 8º reino. E aí, o que acontece? Liga-se muito isso aqui a Roma, né? Porque vai dizer que já era, que não é, mas que irá se levantar novamente, né? E contra quem? Contra o povo de Deus, contra Israel, né? Porque a luta sempre foi muito grande contra os judeus e contra o povo de Deus. E agora, no tempo do fim, não será diferente. Especialmente falando em termos de nações, a gente sabe que existem ali povos ali, né? Principalmente os muçulmanos, né? A gente vê que aquela área ali do Irã, Iraque, Turquia, são áreas que predominam ali, né? Os muçulmanos, né? Que chamam. E esse é o povo, aleluia, que irá se unir contra Israel, né? A gente vê que já tem indícios disso aí, muito forte. E aí o que acontece, queridos? Aleluia. Ele diz que a besta que era e já não é, Roma, ela também, o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Ou seja,
vai pegar 10 líderes, um de cada nação, né? E estarão à frente dessa guerra por um momento contra o povo de Deus, juntamente com essa besta, né? E aqui a gente vai ver que eles vão se unir contra o povo de Deus. É isso que João está relatando, né? E aí, querido, aleluia, estes combaterão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Aleluia. Então, João está dizendo que a visão que ele teve da mulher ali sentada na besta, né, de cor vermelha, ele ficou assombrado, ele ficou admirado, né, meio que em êxtase, mas João vai dizer, aleluia, oh, glória a Deus, que esse povo vai se unir com um intento, para quê? Para dar autoridade, aleluia, à besta naquele momento. Ou seja, para que eles venham realizar, né, o que eles quiserem contra o povo de Deus, né? É forte isso aqui, quando a gente para pensar, né, irmãos? Mas é nesse sentido mesmo. E aí, o que acontece? Lá no versículo 15, ele vai dizer, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, João, ele fica perplexo, ele fica admirado, assombrado com a situação, com a visão, só que ao mesmo tempo o anjo, o próprio anjo, revela a João do que se trata. Porque ele vai dizer assim, essa prostituta, né, ela estava sentada sobre as águas. E que águas são essas? As águas que viste na visão, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas, né? Então o próprio anjo apresenta a revelação da visão a João. Meu Deus. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, comerão sua carne e queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Forte isso aqui, né? Então, de todos esses reinos, um vai se sobressair, né? Para quê? Para dar poder e autoridade à besta, para que se cumpra as palavras de Deus. Aleluia, glórias a Deus, né, querido? Lá no capítulo 18, nós vamos ver sobre a queda da Babilônia, né? Babilônia, aleluia, aqui ela tem duas conotações, né? No sentido mesmo de espiritual, porque a gente sabe que em Babilônia, no passado, né, tinha tudo de que não presta, como também a gente vê uma colocação como a Babilônia representando mesmo, né, o mundo, né, porque o mundo jaz no maligno e aquele, né, que ama as coisas do mundo torna-se inimigo de Deus. É assim que a palavra de Deus nos revela. E aí, sobre a queda da Babilônia, né, João vai dizer assim, no 18, tá? E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então aqui vai dizer sobre as uniões políticas, sobre as prostituições, sobre tudo que é ilícito, né, a nível de abundância de que eles se deliciavam, né? Então tudo aqui, ó, vai dizer que os mercadores se enriqueciam, né?
Então traz também essa parte de economia, traz essa coisa da política, traz, né? Aleluia, glórias a Deus. Tudo isso aí, irmão, né? E a gente sabe que tem sido dessa maneira que esses grandes líderes, né, que estão aí à frente dessas nações, ou até mesmo essas pessoas que se dizem mais poderosas, nós sabemos que giram mesmo em torno de uma grande riqueza e eles tornam participante dos pecados, né, como essas pessoas aí relatadas. E lá no 4, capítulo 18, verso 4 agora, tá? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, o anjo dizendo, né? E ouvi outra voz do céu, João dizendo que viu, e que dizia, né? Sai dela, povo meu. Ou seja, sai da Babilônia, larga as coisas do mundo, né? Para quê? Para que você não se torne participante. Porque existem pessoas que já estão participando e existem aquelas que ainda se envolverão no futuro. Então é algo, meu Deus, né? É algo forte. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela e retribui-lhes em dobro conforme as suas obras, no cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Meu Deus, ó. Portanto, num dia virão suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque forte o Senhor Deus que a julga. Ou seja, eles até irão aprontar por um período, por um determinado momento, mas o Senhor irá julgar. E serão o quê? Queimados no fogo. É isso que a Bíblia está nos relatando, né? Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, eu sei que tem alguns mandando mensagem, eu não posso responder no momento, tá? Mas assim que der, eu já respondo em nome do Senhor Jesus. Hoje foi um dia um pouco longo, eu já falo com vocês. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Vocês lembram que na semana passada a gente estudou um pouquinho sobre isso, dizendo que quando o anticristo viesse, né, quando ele vir mesmo, vai ter essa questão da marca, da besta, e que será o quê? Impedido o poder de compra, né? Então, aqui vai dizer que eles já estavam se lamentando. Por quê? Porque não podiam comprar e nem vender, né? Haverá uma paralisação nesse sentido. Somente aqueles que estiverem com a marca, né, da besta. E a gente sabe que isso aí é tão sério que a gente já vem vivendo indícios disso aí, né? O SA, né? E é muito sério isso aí, porque alguns estudiosos, essa galera aqui que conhece muito, né, dessa parte aí de robótica, de IA mesmo, eles já dizem, né, que vão ser criados vários robôs, que vão, a ideia é que eles tomem mesmo o domínio até mesmo do cérebro, da consciência das pessoas, né? Então é algo que a gente tem de verdade ficar muito em alerta com isso aí, né? E aí o que acontece? A Bíblia diz que esses mercadores, eles se enriqueceram, né? Mas agora eles estarão se lamentando, pranteando, chorando e em tormento, tá? Ai daquela grande cidade que estava vestida, meu Deus, de púrpura escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Ou seja, esses, em especial essa cidade que se refere, né, vai dizendo
que estava ali no topo, tinha um nível de poder muito forte, mas que agora toda essa riqueza iria ser aniquilada, né? Iria ser destruída. E que as pessoas ficariam clamando, chorando, né? E dizendo, ai daquela cidade, né? Até mesmo daqueles que trabalhavam em embarcações, em navios de grande porte, né? E meio que, meu Deus. E agora, a alegria seria dos servos do Senhor. Por quê? Porque vai dizer assim, ó, lá no 20, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, né? Então a gente vê que vem sempre uma parte, irmão, é Deus permitindo algumas coisas acontecerem, mas outra parte é Deus entrando em ação, Jesus entrando em ação, assegurando a vitória do povo de Deus e dizendo, vou julgar, vou tratar, vou fazer justiça pelos meus apóstolos, pelos meus profetas, pelas minhas testemunhas, por todos aqueles que já foram mortos e por todos aqueles que serão, porque a gente vê que a artimanha do adversário é justamente essa, né? Com essa união de forças, com esse domínio sobre esses reis, sobre essas nações, sobre essa liderança, esses 10 líderes que vão surgir, né? De cada país ali. Então, a gente vê, aleluia, que toda essa, aleluia, trama, na verdade, aleluia, glórias a Deus, será jogado por terra, porque o Cordeiro é que, aleluia, é que vai nos dar a vitória. Isso é muito precioso, meu querido. Isso é muito precioso mesmo, né? Oh, Jesus querido. Meu Deus. Então aqui, Jesus, ele vai, agora haverá justiça contra aqueles, né, que envolvia a terra com enganos, com feitiçaria, com mentira, né, contra a prostituição, porque a gente sabe que a Bíblia, ela sempre vai tratar, aleluia, quando o povo de Deus, assim, está distante, ela sempre trata como uma prostituta, como uma meretriz, né, a gente vê em diversos... Como é que eu posso falar? Em diversos livros, os profetas com essa conotação, né? Então, agora é o Senhor dizendo que vai requerer o sangue dos seus profetas, o sangue das tuas testemunhas, que são considerados eleitos de Cristo e que são fiéis, né? Até o fim. Amém? Glória a Deus. Meu Deus, é coisa linda, irmão. Isso aqui é coisa linda demais, né? E a gente vê que, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai dizer, né? Não se achará mais arte nenhuma, nem músicos. A luz de candeia não mais luzirá, né? A voz do esposo, da esposa, não mais em ti se ouvirá. Meu Deus. Todas as nações da terra foram enganadas por tua feitiçaria. Então é algo muito forte, onde a gente precisa mesmo, sim, estudar. Aleluia! Porque a Bíblia vai dizer que o fruto do desejo foi-se de ti. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais acharás. Ou seja, aqueles que vivem somente, né, ajuntando suas riquezas, somente nessa coisa da fornicação, da prostituição, nessa coisa da idolatria, nessa coisa mesmo do materialismo, nessa coisa mesmo de fazer o que bem quer, né, e quando quer, aleluia, e se apossando, né, dos dinheiros dessa terra. Agora então, aleluia, será o que? Tirado tudo isso dos maus, né? E aqui a gente vê, irmão, aleluia, que é um despertar, né? Para minha vida, para tua vida e para aqueles que ainda não estão em Cristo Jesus, porque todo dia é dia de se arrepender. Todos os dias o Senhor, ele está nos dando chance de reconsiderarmos os nossos atos diante dele. Todos os dias, aleluia, glórias a Deus. É o Senhor dizendo, sai dela,
povo meu. Aleluia, para que não seja participante dos seus pecados. Por quê? Porque ainda que você tenha 30, 50 anos de evangelho, querido, se você cair, se você pecar, você também tende a ficar de fora dos céus. Então, você vê como que é dia após dia, né? Que o Senhor vem nos dando chance, que o Senhor vem, aleluia, advertindo ao teu povo e dizendo: sai dela, povo meu, sai, larga, abandona as coisas do mundo, abandona teu pecado, né? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, porque vai vir o tempo do fim, vai vir a ira, né? Vai vir a ira sobre aqueles que estão no erro, sobre aqueles que estão na prostituição, sobre aqueles que estão em fornicação, sobre aqueles, aleluia, glórias a Deus, que se estão nesse momento deliciando com os prazeres momentâneos deste mundo, mas que, ou, dalas de canta, labarassurianda, aleluia, e ouvi outra voz do céu, olha isso, que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, ou seja, retira-te. Abandona. Abandona tudo que é da Babilônia. Tudo que te afasta da presença. Abandona, povo meu, para que não sejais participante dos pecados da Babilônia, do mundo, né? Então isso aqui é um alerta, e para que não venha sofrer as suas pragas, para que não venha cair a ira do Senhor, que te pegue como coparticipante. Meu Deus, aleluia, glórias a Deus. É importante a gente falar isso daqui, porque na semana que vem é o nosso sexto dia, o nosso sexto elo. E a partir da semana que vem a gente vai falar, aleluia, sobre as bodas do Cordeiro. A gente vai falar sobre a vitória de Cristo. A gente vai falar sobre como será o milênio, né? E a gente vai falar sobre o juízo final. Isso no sexto dia, queridos. Porque no sétimo a gente só vai falar sobre o céu, né? Eu já disse aqui para vocês que eu tô ansiosa para chegar no sétimo dia. Amém? Mas, até lá, aleluia, por enquanto é advertência, é alerta. Sai dela, povo meu. Eu não sei o que tem prendido a tua atenção neste mundo. Eu não sei o porquê, aleluia, de muitas das vezes, aleluia, você querer ainda continuar, né? Querendo ficar no mundo, se distanciando do Senhor Jesus. Eu não sei, mas você sabe, Jesus sabe aquilo que ainda você precisa abandonar, né? Porque pecado é pecado. E não dá para pregar a palavra de Deus, é por isso que muita gente não gosta de ver um vídeo como esse. Por quê? Porque o evangelho genuíno, ele entra como mudança de vida, com transformação, né? E não é todos que querem. E a gente não pode ser leviano, né? Pra falar aquilo que a gente quer. Na verdade, a gente tem que falar o que está escrito mediante a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá? E também mediante o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai nos concedendo graça, né? Para que a gente venha suportar as tentações desse mundo. Porque sim, nós somos tentados dias após dias. Sim, nós temos aflições, a Bíblia assim o diz. Mas o convite para essa noite é: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque seus pecados já se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Isso aqui é sério, né? Porque tem traz uma conotação individual, onde eu tenho que me examinar, né? E sair de tudo aquilo que prende minha atenção nas coisas do mundo, né?
E também traz o coletivo, dizendo o seguinte: Deus ele já está irado com essa terra, né? Já está o quê? Acumulada até o céu. E Deus se lembrou, ou seja, não passou despercebido. Nada passa despercebido. Andalabaraia sodecanta. Aleluia, glória a Deus. Pode passar despercebido de mim, de você, de Deus não, irmão. Né? Então, a gente tem que, aleluia, meu Deus, no cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Ou seja, a gente tem que ficar atento. Para quê? Para que não venhamos nos envolver com as coisas do mundo. Com a Babilônia. A Babilônia espiritual. As coisas mundanas. Né? Então sai dela, povo meu. Por quê? Por que é importante falar sobre isso, Luzia? Porque eu primeiro preciso me limpar, me purificar, me transformar, me redimir, aceitar o Senhor Jesus, meu nome escrito no livro da vida, né? Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Então, você percebe que o Senhor ele nos chama, né, a abandonarmos a nossa velha vida, o nosso velho eu, e a nos colocarmos verdadeiramente em tua presença, para que venhamos adentrar, para que venhamos ser cidadãos do céu verdadeiramente. Então, é um convite a se examinar, né? Examine o ano a si mesmo. É um convite para eu me examinar e para você se examinar. Então, se de fato nossas atitudes estiverem ali em concordância com tudo aquilo que a palavra de Deus, que a boca de Deus na terra se revela para nós, né? Então, ok. Agora, se tem algo que de fato eu e você precisamos deixar, né? A gente precisa partir, aleluia, nesse sentido. Eliminando tudo aquilo que tira o nosso foco da eternidade. Eu sempre comento isso aqui, né? Que o nosso foco é Jesus e é o céu. Porque senão, irmão, não tem sentido, não tem real valor, né? Então, o significado da salvação tem que fluir dentro de mim, dentro de você. E é desde já, né? Não pode ser somente para o último instante, para o último momento. Tem que fluir em nós, aleluia, esse desejo de estarmos com Jesus. Por enquanto aqui e depois ao céu, né? Então, é o Senhor, aleluia, nos convidando e dizendo, sai dela, povo meu. O que tem te prendido? O que tem te puxado muitas das vezes, né? Porque por vezes, aleluia, já teve gente, aleluia, que esteve mais perto de Jesus e que por vezes se distancia, né? Por vezes se distancia. E aí a gente vai orando para que essas pessoas, para que essas vidas tenham força para retornar para os caminhos do Senhor. Esse é meu dever e teu dever. Agora sim, irmão, aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos ser participantes das bodas do Cordeiro, não das coisas do mundo, entende? Então é isso que a gente tem que, aleluia, gravar na nossa mente, no nosso coração, que nós somos povo santo, remido, lavado com o sangue do Cordeiro, e que o Senhor, aleluia, aleluia, nos dê inteligência, uma fé inteligente, sabedoria, para que venhamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem e quer para nós, para esse tempo, para esse momento, né? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus do céu. É forte isso aqui, né? Quando diz, ai daquela grande cidade. Meu Deus. Então é isso. É buscar em Deus.
buscar força em Deus, porque o Cordeiro vencerá. O Cordeiro vencerá. E é isso que a gente tem que, aleluia, confiar e crer cada dia mais no Senhor Jesus, em todo tempo, porque tudo que o Senhor faz é perfeito para a minha vida e para a tua vida. Amém, queridos? E assim, quinto dia, a mulher montada, a besta, a queda de Babilônia e alguns significados, né? Eu sei que não é todos que compreendem, mas busquem em Jesus, né? O significado, a interpretação, porque, como eu sempre digo, existem várias teses, existem várias opiniões sobre os assuntos, mas aqui a gente lê a palavra, aqui a gente vê que conforme João tinha as visões, o próprio anjo muitas das vezes ia revelando ali o significado, e isso é bem interessante, né, meu irmão? Né, minha irmã? E o verso que me chamou mais atenção, eu confesso para vocês, que foi o 18, capítulo 18, verso 4, que é quando, aleluia, João ouve, né? Dizendo, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Por quê? Seja para esse momento atual, nós devemos sim deixar as coisas do mundo de lado, e seja do porvir, né? No futuro, né? Bem próximo, também não sejamos participantes de tudo aquilo que Satanás já está arquitetando aí, né? Porque há poder no sangue de Jesus, ele já bateu em retirada, porque contra a igreja de Cristo ele já perdeu. Em nome de Jesus, o nosso Jesus é vencedor, é Rei dos reis, Senhor dos senhores, né? Então nós sabemos que a peleja já está ganha, não vai ser ganha, já está ganha. Eu e você temos que estar do lado certo. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Que venhamos cada dia mais, nos apegarmos, né, ao nosso Senhor Jesus, aos céus, né, que venhamos ser, aleluia, crentes verdadeiros, sinceros, leais diante do nosso Deus, e que venhamos, né, achar graça cada dia mais para continuarmos batalhando e guerreando, porque nós somos co-cidadãos dos céus, a nossa cidadania, a nossa pátria é lá, irmão, né? E hoje é um dia tão especial, hoje é um dia onde, para os cristãos, né, relembram aí o sacrifício da cruz do Calvário, né, a paixão de Cristo. Então tem um significado especial, né, o sacrifício da cruz, onde nós alcançamos graça, né, onde nós alcançamos redenção, salvação em Cristo Jesus, né, onde se aproxima aí o período também que é muito especial, o período da Páscoa, né, que é comemorado aí no próximo domingo. Então assim, eu desejo a todos uma feliz Páscoa. A Páscoa, né, ela é aleluia, ela é uma data, né, que tem um significado especial, foi algo estabelecido pelo próprio Deus ali, mediante aquele povo que saiu ali do Egito, do deserto, né, sob o comando de Moisés. Então é algo sim que, eu não digo assim questões de datas, né, irmãos, porque isso aí eu deixo para os historiadores e para aqueles que de fato aí compreendem e entendem melhor do que eu. Mas eu falo assim a respeito de sempre lembrar mesmo do sacrifício de Jesus todos os dias e também de, aleluia, de nos abraçarmos mais, nos perdoarmos mais, nos amarmos mais, né? Eu acho que é muito importante, é um momento muito família, é um momento assim de compreensão, é um momento mesmo da gente fazer aquele balanço, né, do que tá bom, do que não tá, e pedir a Deus sempre, né, para guiar as nossas decisões, os nossos propósitos, os nossos projetos, nossos sonhos, porque Ele sim sabe aquilo que é melhor para mim e para você, né? O Senhor Jesus, Ele é perfeito. Eu costumo dizer que quem não sabe de nada sou eu, mas Ele sabe de tudo sobre o meu respeito, né? E sabe no presente, sabe no futuro, então, coisa linda. A minha parte é crer, confiar e descansar, aguardar no Senhor todas as coisas e, claro, contribuir para o reino e para a obra de Deus, amém? Então, eu desejo a todos uma feliz Páscoa, oremos em nome de Jesus. Bendito Deus, poderoso Pai, querido Deus, obrigada, Jesus, aleluia, por esse momento, por esse estudo, aleluia, glórias a Deus.
Oh, Jesus, nós hoje estamos no quinto dia, no quinto elo, e eu quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, abre, Senhor, a mente do meu irmão, da minha irmã, que venhamos cada dia nos lembrar, Senhor, aleluia. Oh, Labarassurianda, porque tá chegando, Pai amado. Oh, Libianda Laia, sob canta Labracélia. Tá chegando, Senhor, um grande momento. Ai, Libianda Laia, sou o galardão dos justos, dos eleitos. E anda lá e soube canta labarassurianda. Oh, grande é o Senhor, muito digno de louvor, Pai. Oh, labaias tocando labarassurianda. O ressoar da última trombeta. Oh, da labarassuri canta labarassurianda. Oh, Jesus, tu veio achar essa terra. Tu cumpriste, Senhor, a tua missão com excelência, mesmo não merecendo. Oh, Jesus teve morte de cruz, por amor, Senhor, a nós. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude, Senhor. Halabarassuri canta, anda e de canta labracélia. Nos ajuda a nos comprometermos mais com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a dizer não para tudo aquilo, oh, aleluia, que não é, Senhor Jesus, do teu agrado e da tua vontade, do teu querer para nossas vidas. Pai amado, ilumina, Jesus, minha vida, ilumina a vida da minha irmã, do meu irmão. Oh, Jesus, oh, demandai a show de cantar labarassuriana. Oh, Jesus, rasga toda a sentença do inferno, Pai, contra teu povo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E em nome de Jesus, dá vitória, Senhor. Nos alcança. Ai, debaixo de que anda lá e sou de canta. Anda lá canta. Oh, Jesus, eu creio. Tem cura, tem restauração, Pai. É noite de transformação de vidas, de mentes. Renova, Senhor, as mentes, os corações e muda, Senhor, por completo. Em nome de Jesus, nos dá força, nos dá graça. Repreende todo mal, Pai. Todo ataque e contra-ataque do mal seja cancelado, anulado, repreendido. Em nome de Jesus, ó Deus. Anaia sode canta labassurianda. Aleluia. Vai visitando, Senhor, os lares, as famílias, os casamentos. Visita os filhos, visita, Senhor, a parentela. Oh, lá, e a sobe canta. Visita com libertação esse jovem. Tira, Senhor, aleluia, do mundo dos vícios, do mundo. Anaia sode canta labarassurianda, labarassuri-canta. Oh, Jesus, dá força, dá graça a essa mãe que tem sofrido, Senhor, pelo teu filho. Oh, a esse pai, Senhor, que tem buscado, tem clamado. Oh, Jesus amado, querido, fica à frente, Senhor, das nossas pelejas, das nossas guerras. Em nome de Jesus, ó Deus, já agradecemos por tua presença, por teu cuidado, por teu zelo. Obrigado por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom o tempo todo. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Te vejo então na próxima sexta. Sexto dia, sexto elo da nossa campanha Propósito de Apocalipse. Te espero, hein?